Boa noite! Eu já vou começar pedindo para os meus amigos, podem sentar, para os meus amigos da técnica soltarem um viram, se converteram, foram batizados e o número chegou a quase 5.000. E a gente não vai só ver esse vídeo, a gente vai ler esse capítulo também, porque a novela da Record pode ser boa, mas a Bíblia é melhor. Então a gente vai ler, porque a palavra de Deus ela é mais cinematográfica do que um vídeo como esse. Assistir, né, a cura, o aleijado levantando e saltando nos enche os olhos, mas a palavra de Deus é mais rica em detalhe e mais cinematográfica ainda. Então eu quero que vocês abram comigo em Atos 3, por favor. Quem abriu diz amém. Está fraco, mas eu vou ler. Vamos lá. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde, e um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: "Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. De salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu o homem andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Então, pegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao chamado lugar Pórtico de Salomão. Quando viu isso, Pedro lhes disse: "Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos. Vocês o negaram publicamente, o santo, justo, e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas disso." No decorrer do texto, eles afirmam que o autor do milagre que levantou o paralítico foi Jesus Cristo, o Nazareno. Foi ele que o fez andar. E para a gente começar, nesse contexto, hoje eu preciso que vocês saibam que a minha palavra é um comissionamento para quem entende que é testemunha da ressurreição. Se você já disse sim para Jesus, se você reconhece que ele é o seu Salvador, suficiente Salvador, que ressuscitou dos mortos e que está hoje no céu e dentro de nós, você entende que você é testemunha da ressurreição. Amém? E quando a gente vê esse Pedro, cheio de confiança, dizendo: "Levanta pelo nome de Jesus e anda", porque tem que ter confiança para falar uma frase dessa, né? Quando a gente vê esse Pedro, a gente fica: nossa, eu queria ter essa ousadia, essa coragem que Pedro teve. E eu quero lembrar vocês que esse Pedro ousado, alguns dias antes, negou Jesus 3 vezes. E não foi assim, anos antes, foram dias antes. Esse mesmo Pedro, que estava enfrentando autoridades, que mesmo sendo preso ali pelos fariseus, não se calou, continuou pregando o evangelho. Esse não foi o Pedro de sempre. Esse Pedro negou Jesus, esse Pedro, diante da pressão, se perdeu. Se perdeu na firmeza e se perdeu momentaneamente da sua própria identidade, né? Em Lucas 22, Pedro nega Jesus 3 vezes. Em João 21, Jesus restaura a identidade de Pedro. E em Atos 2, né, um capítulo antes desse, ele se levanta, cheio do Espírito Santo, prega o evangelho, é o primeiro a falar da pedra angular, que é Jesus. E a primeira coisa que eu quero começar essa palavra dizendo para você que está aqui hoje é que Deus não vai levantar pessoas perfeitas. Deus não vai levantar ou deixar de levantar alguém
pelo que essa pessoa fez ou deixou de fazer. Na verdade, ele levanta pessoas pelo que o próprio Jesus fez, que foi morrer na cruz por nós. Então, Deus não usa gente perfeita. Deus usa gente restaurada. Essa é a primeira lição que eu quero trazer para vocês. E é importante a gente começar falando isso daqui, porque quando a gente fala de influência, que é o tema dessa mensagem, é um aviso que a gente não é neutro, que o nosso silêncio, que a nossa voz não podem ser neutros frente ao mundo que a gente vive hoje. É importante que a gente se lembre que não é sobre nós. Não é sobre a nossa oratória boa, convincente e legal. E, nossa, como fulano fala bem, com certeza vai se destacar por aí. Ou, nossa, fulano não fala bem, já era para ele, não vai conseguir gravar um vídeo que preste para a internet e não vai dar certo. Não, não é sobre isso. É sobre uma pessoa que entendeu o chamado, que foi restaurada pelo Senhor, que teve sua identidade restaurada e que entende que não dá para ficar em silêncio frente a essa verdade, né? E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, lá no primeiro verso, é que a influência começa não na boa oratória, mas no lugar de oração. O texto começa falando, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. Isso não é só um detalhe no texto, é um fundamento. Então, hoje existe muita busca por influência. O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para que meus vídeos viralizem, para que eu fale e gere respeito nas pessoas? Como é que eu faço para ganhar mais seguidores na internet? Como é que eu faço para que os outros ouçam o que eu estou querendo dizer? Começa orando. Começa fechando a porta do seu quarto, tendo o seu lugar secreto como prioridade na sua vida. Enquanto você estiver estudando oratória e não lendo a Bíblia, vai dar ruim. Pode ser até que você viralize, mas pode ser que não seja Jesus que esteja te assistindo. Pode ser que seja o outro lado da história. Então, esse é o primeiro ensinamento. Comece o seu lugar de influência no seu quarto, ouvindo aquilo que o Senhor tem para dizer para você todos os dias, sem negociar princípio. Amém? E isso já confronta muito a nossa geração, né? Nossa geração é uma geração que tem o termo influencer, muito disseminado. É algo que muita gente procura. E a primeira coisa que eu quero dizer é, não está errado em você procurar influência. Eu não sou hipócrita, porque tem gente que fala assim, não, eu não busquei influência, mas simplesmente aconteceu. Meu Deus, Deus tem misericórdia de mim. Não, gente, a gente tem que buscar influência. Mas pensando que quanto mais gente me conhece, mais gente conhece a Jesus. Quanto mais gente me conhece, o nome de Jesus vai se tornar mais famoso. Porque o que sai da minha boca não é a Bia isso, a Bia aquilo, é Jesus fez, Jesus ressuscitou, Jesus pode te restaurar. Jesus é o seu Salvador, é Ele que vai restaurar todas as coisas, é Ele que vai te trazer vida e vida em abundância. Então, procure influência para tornar o nome de Jesus conhecido. Enquanto você procurar uma influência para que o seu nome seja reconhecido, a autopromoção vai te suprimir. Vai te deixar assim, carregando um fardo muito pesado, que não é o fardo que o Senhor nos deu para carregar. Existe uma diferença entre a gente ter voz e ter peso. A influência, ela não é feita para ser carregada como um peso. Tem gente que aparece muito. Tem gente que naturalmente vai se destacar. Naturalmente vai ser observado, admirado. Existem pessoas que naturalmente vão se destacar, mas não carregam a presença. Tem gente que produz muito conteúdo bem feito, mas não transbordam Cristo. E hoje essa mensagem é para você, que talvez esteja pensando, isso não é para mim, essa mensagem não é para mim. Eu não tenho vontade de falar, eu não sei o que falar, eu não gosto de me comunicar. E isso eu acho que é para alguém que tem uma personalidade que gosta de falar, que gosta de postar. Não. Se você entende que assim como esses apóstolos, você é testemunha da ressurreição, você não pode mais ficar em silêncio. Talvez você não seja a pessoa que vai postar todos os dias na sua rede social. Talvez você nem tenha rede social, mas você tem uma voz que precisa arranjar um lugar
para ser ecoada na sua casa, no seu grupo de amizade, no seu discipulado, no mínimo através do seu testemunho e da sua vida. Então, é um comissionamento, e eu espero que vocês peguem essa resposta. Se você está na dúvida de começar a fazer alguma coisa, de se movimentar, para que a sua boca seja parte disso aqui que a gente assistiu, que sua voz libere cura, que Jesus seja exaltado através da sua vida, que o silêncio não seja mais uma opção na sua vida. Então, se você, ao contrário dessa pessoa que eu descrevi, busca, Bia, eu quero me destacar, eu quero evangelizar, eu quero falar do nome de Jesus. Aonde será que Deus vai me usar? Aonde será que eu posso liberar uma palavra? Começa falando de onde a minha voz tem nascido. De onde aquilo que eu tenho para propagar tem saído. Será que tem saído do meu secreto com Jesus? Ou da minha vontade de aparecer? Ou da minha vontade de colocar em prática um talento que eu tenho de comunicação? Eu falo isso porque, desde que eu sou pequenininha, meu pai está aqui e vai comprovar o que eu estou falando, eu fui muito afirmada na minha casa, de que eu falava muito bem e de que eu poderia trabalhar com alguma coisa de comunicação. E, graças a Deus, eu tive muito direcionamento em casa, tanto que eu escolhi jornalismo, porque eu achava que eu queria ser repórter da Globo. Está repreendido, em nome de Jesus. Mas eu tinha já uma direção desde nova e eu tinha certeza que era algo que Deus tinha colocado dentro do meu coração. Mas existe algo que a gente não pode esquecer, que a nossa voz não é neutra. Não é porque você é bom em comunicação que você vai ter uma boa palavra para dar para alguém. E também não é porque você é tímido que você não vai ter uma boa palavra para dar para alguém. Existe uma diferença entre quem carrega dom, talento e quem carrega a presença. A gente conhece inúmeros testemunhos de pessoas, inclusive pastores, líderes da nossa igreja, que se desenvolveram na comunicação depois de receber uma unção pastoral, porque já manifestavam o ministério de pastoral antes de receber a unção, e o dom da comunicação foi sendo trabalhado depois, porque é um talento, na verdade, que pode ser trabalhado. Então, você que é tímido, pare de usar essa desculpa, que o Senhor pode te preparar e vai te preparar. Não existe limitação para quem quer proclamar a palavra de Deus. Então, pergunte, a minha voz tem saído da onde? Do meu lugar secreto, ou da ansiedade, ou da carência, ou da necessidade de validação, da comparação, ou realmente tem saído da presença de Deus? Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E a outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto que a gente leu, nessa história que a gente viu, é que esse paralítico, era comum que ele estivesse nesse lugar que ele estava. Na palavra diz que as pessoas conheciam ele porque ele estava sempre no mesmo lugar. Ou seja, ele devia conhecer já o clima, ele já devia saber as famílias que iam até o templo, ele já devia saber mais ou menos qual era o horário que as pessoas chegavam para se reunir no templo para orar. Mas tinha algo que ele não fazia. Ele não entrava no templo, ele ficava na porta. Então, isso nos diz algo. Existe uma possibilidade de você conhecer, de você ouvir, de você, às vezes, gostar e aplaudir uma mensagem legal, mas pode ser que você não entre no templo. Pode ser que você esteja ouvindo falar de uma presença que restaura, mas você não está restaurado e nem está curado. E essa é uma lição que a gente precisa levar para nós que entendemos que nós somos influenciadores do reino. O texto diz que ele estava na porta, perto do ambiente de fé. Isso é muito forte, porque é sim possível a gente estar perto da presença e ainda assim não viver da presença. Ele conhecia tudo, mas ele, no nosso caso, vamos trazer para o nosso caso, ele devia seguir o Theo Hayashi, ele devia seguir o Jeff Damasceno, ele devia seguir a Débora Damasceno, ele devia seguir todos os influenciadores do mundo gospel que estão aí bombando, mas ele não vivia da presença. Ele devia ter vários rios salvos. Cara, que palavra boa, meu Deus, ele inclusive repostou o rios, mas ele estava do lado de fora. Ele repostou aquele post que ele nunca
ele não sabia o que era de verdade, ele não vivia aquilo dentro da casa dele. E eu quero fazer essa ponte com a nossa geração, vou me colocar na geração de vocês, porque por pouco eu sou geração Z. Então eu vou bater no peito que eu sou geração Z. Mas a geração Z e a geração seguinte da Z, ela é conhecida por ser a geração mais imersa digitalmente da história. É uma geração cronicamente online. Eu falo que, infelizmente, eu sou cronicamente online. Eu estou sempre com o celular na mão. Eu trabalho com o celular e, muitas vezes, o meu pecado está em não soltar o celular na hora do meu lazer e eu estou com o celular o tempo inteiro. E a nossa geração é acostumada, já nasceu no meio digital. Mas vocês sabiam, eu não sei se vocês conhecem, agora, vocês que são geração Z mais nova, que nasceram ali quase em 2010, 2012, vocês, segundo pesquisas, não sou eu que estou falando, vocês são low profile. Vocês gostam, eu não sei se vocês já viram, os jovens modernos têm uma foto só no feed. Ou nem tem foto, é zerado. Ele só tem a foto de perfil assim, ó. Ou uma coisa mais abstrata, mas um post só ou nenhum post. Ou eles apagam o post o tempo inteiro. Postou essa semana que vem já não faz mais sentido o que eu postei. Não combina mais com a minha personalidade. Vai lá e apaga o post. Alguém aqui se identifica com isso? Ou conhece alguém que tem um perfil assim? Tá tudo bem, tá? Vocês têm liberdade para ter o perfil assim. Mas isso nos diz algo. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Esse não é o meu caso, gente. Eu tenho 1000 posts. Então, eu sou mais millennial que geração Z. Mas isso nos diz algo muito sério. A geração mais cronicamente online, aquela que está mais observando o que está sendo publicado, tem medo de postar e de se posicionar por julgamento, por cancelamento, por medo do que as pessoas vão dizer. Porque, gente, pensa só, eles já nasceram no mundo onde as pessoas eram canceladas. Eu não nasci. Eu nasci no MSN ainda, então não tinha isso de cancelamento. Não tinha isso. Talvez vocês não saibam o que seja MSN. Mas era um negócio que a gente mandava mensagem no horário marcado, 8 horas da noite, a gente chegava em casa. Meu marido, que é mais velho que eu, usava mais o MSN. Mas isso nos diz algo. A geração Z domina o mundo digital, mas a pressão estética, olha isso, a pesquisa diz que a pressão estética é tão forte sobre os adolescentes e jovens que 8 a cada 10 dizem que as redes sociais, ao menos às vezes, aumentam a pressão para parecer melhor ou se apresentar de um certo jeito. Então, isso ajuda a explicar porque tem tanta gente online, mas tanta gente calada nas redes sociais. Então, é gente que observa tudo, consome tudo, assiste tudo, está viciado, que nem a gente, que é milênio, que está viciado. Eles estão viciados, mas eles hesitam em falar, em aparecer. Isso é comportamento geracional, é normal. Não se culpe, pode continuar com a sua única foto. Mas que você não seja refém de uma pressão social que diz que você tem que ser assim, que diz que você tem que falar assim, que diz que você tem que se posicionar dessa forma. Não, que essa pressão estética não te impeça de falar o que tem que ser dito, tanto online quanto ao vivo. Então, que isso seja quebrado agora em nome de Jesus e que você assuma a voz que o Senhor colocou dentro de você. Amém? Deus não te chamou para viver esmolas espirituais na porta da presença. Deus não te chamou só para observar, Ele nos chamou para entrar pela porta e saltitar, assim como esse aleijado saltitou. Amém? E eu quero também contar para vocês de que algo nessa cura fez um papel muito importante para que quase 5.000 pessoas fossem batizadas e convertidas. A gente estava num ápice aqui da Bíblia, né? O Pentecostes, que aconteceu aí no Atos 2, no capítulo anterior. Estava no auge. O Espírito Santo desceu, as pessoas se comunicavam, entendiam na sua própria língua o que os apóstolos estavam falando. É um negócio que a gente não consegue nem imaginar isso acontecendo. Eu estava conversando com o Gabriel esses dias sobre esse texto e a gente ficou falando, como é que pode, né? Como é que isso aconteceu? Como é que as pessoas conseguiam entender e compreender cada um na sua língua? E isso é algo que é difícil da gente entender, por quê? Porque é o sobrenatural. E existe algo no sobrenatural que a gente tem que observar. O sobrenatural, ele atrai.
até quem não é crente. Porque, no mínimo, é estranho. Para quem não está ali no ambiente, o sobrenatural ele vai chamar uma atenção e vai trazer pessoas que talvez o natural não fosse trazer, não é verdade? Isso nos mostra que o sobrenatural vai atrair atenção para nós. Quem entra aqui na CN, eu digo porque eu não sou da CN desde que eu nasci, vim da Igreja Batista, tradicional, de outro costume, que eu amo e honro, tenho muito amor pela Igreja Batista, mas muitas coisas me impressionaram quando eu entrei na CN. Não eram normais para mim e me causavam certa estranheza. Mas uma coisa eu posso dizer, chamaram a minha atenção. Me deixou, no mínimo, curiosa para entender por que isso acontecia dessa forma, por que a liturgia do culto tinha um profético no meio do negócio. Eu ficava assim, gente, que loucura isso. E me chamava a atenção. E sabe por quê que o sobrenatural é tão importante? Porque ele atrai a atenção e cabe a nós devolver a atenção para Deus. Cabe a nós fazer o que Pedro fez. Pedro falou, olha, pelo nome de Jesus, levanta e anda. O cara saltou. Vocês já viram isso acontecendo pessoalmente? Quem já viu? Eu quero ver, em 2026, um aleijado levantando e saltitando no nosso meio. Amém? E ele saltitou e o posicionamento de Pedro poderia ter sido assim. Sim, galera, eu andei com Jesus. Eu estava lá mesmo. É por isso que eu fiz o que eu fiz. Eu andei, eu dormi e eu acordei com ele. Vocês querem saber como é que ele se comunicava, como é que ele comia? 5 coisas que você precisa saber sobre Jesus do Nazareno. Ele poderia ter se posicionado dessa forma. Eu vou contar para vocês curiosidades que só quem dormiu e acordou com Jesus sabe. Isso é uma boa cópia de um post do Instagram. Mas não. Ele se posicionou como alguém que pegou o sobrenatural, que foi algo que chamou atenção, e falou, por que vocês estão se impressionando com isso aqui? Como se tivesse sido eu que tivesse curado esse aleijado. Não fui eu. Foi Jesus, o servo, que vocês crucificaram e salvaram, na verdade, um assassino. E vocês levaram ele até a morte. Foi um confronto que ele fez com a galera que devia estar aplaudindo e gritando o nome dele. Será que se alguém gritar o seu nome hoje, se alguém te aplaudir de pé, se alguém disser, meu Deus, você mudou a minha vida, será que você vai falar, oh, obrigada, mudei mesmo a sua vida? Ou será que você vai falar, foi Jesus que te restaurou, porque ele mudou a minha vida e com a minha língua hoje eu proclamo a ressurreição dele? Será que a gente vai fazer isso? Se alguém nos aplaudir? Se alguém aplaudir porque você curou alguém? Será que a gente não cura ninguém porque a gente está esperando a atenção virar para a gente? Será que muitas curas não são liberadas no nosso meio porque o nosso coração não está pronto para devolver a atenção para Jesus? Será que a cura não está sendo liberada na vida das pessoas por nossa causa? Porque pelo nome de Jesus não é. Jesus quer curar muitos aleijados no nosso meio. Jesus quer curar pessoas que estão imersas numa vida de pecado sem temor. E nós precisamos ser aqueles que a vaidade não vai impedir que a cura seja manifestada. Amém? A atenção precisa ser devolvida para Jesus. E isso é muito importante. Gravem isso. Pedro recusou 2 tipos de glória. A Larissa falou de glória. Quando a glória se manifesta e quando a gente devolve a atenção para a glória de Deus aumenta. A glória de Deus encontra espaço para aumentar. Porque não tem outra glória disputando com a glória de Jesus. Então, ele recusa o mérito do poder próprio e ele recusa o mérito da piedade própria. Em outras palavras, não foi habilidade humana, não foi palavra bonita, não foi performance espiritual, foi Jesus. O nome de Jesus, por si só, tem o poder de curar, de restaurar, de levantar. Tem o poder de curar um coração partido, tem o poder de curar uma tristeza emocional que você carrega por anos, de curar um vício. O nome de Jesus é o único que tem esse poder. Então, se Deus te der atenção hoje, o que você vai fazer com ela? Se Deus te der 1 milhão de seguidores, o que você vai fazer com a atenção que você tem?
E se Deus te der 2 pessoas que querem escutar o que você tem para dizer? E se Deus te der um discípulo? Se Deus te der um discipulado? Se Deus te der uma namorada, um namorado? Você vai responder como a essa atenção que está sendo dada a você? Deve ser a atenção que vai ser devolvida para Jesus. Se Deus te der acesso às pessoas, o que você vai fazer com isso? E a gente precisa lembrar que a ressurreição é o centro da nossa influência. A gente chega em Atos 4, que é o capítulo seguinte, e o texto diz que os sacerdotes, o capitão da guarda, né, e os saduceus se aproximaram profundamente incomodados. O versículo 2, lá no capítulo 4, diz: estavam muito perturbados porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. O problema nem era o milagre do aleijado ter saltado e levantado. Isso eles não tinham como dizer que não aconteceu. Todo mundo conhecia o aleijado. Todo mundo sabia que ele não estava fingindo que ele não andava. Então, já nem existia mais uma dificuldade de aceitar, de você sair por aí dizendo: olha, gente, ele andou, ele andou, ele andou. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados de que Jesus fosse anunciado. E quando você receber uma retaliação, porque você está falando por aí que Jesus restaura, que a palavra de Deus é poderosa, saiba que quem está vindo com retaliação, eles querem uma coisa somente: que você calhe a sua boca e que você não proclame o nome de Jesus, que é a cura, que é a esperança, que é a salvação. Mas a gente não pode esquecer, e nós temos que usar os nossos lábios, como Pedro usou, que ele disse: não há salvação em nenhum outro. Por isso, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui Pedro diz: vocês podem me prender. Eu não vou deixar de falar o que é verdade. Meu amigo Vitor faz isso nas redes sociais dele. Você pode me prender. Tem gente que está batendo, tem gente que está ameaçando bater no Vitor. Toda vez que eu vejo um conteúdo, eu falo que o Senhor te guarde, porque o Senhor tem sustentado pessoas que têm aberto a voz para falar. Então, se você for preso, se você for ameaçado, Jesus continua sendo a salvação. Pode ser que no nosso contexto, ainda, nós não sejamos presos. Graças a Deus, nós estamos ainda num país onde nós temos essa liberdade, e você está achando que vai ser para sempre e está deixando para depois. Pode ser que essa ameaça de prisão seja refletida como uma amiga que vai parar de falar com você, que vai falar: não, tá chata demais, parou de ir nos lugares que a gente ia sempre, não quer mais sair com a gente, não quer mais beber com a gente, não quer mais curtir uma roda de pagode com a gente, tá chata, tá radical. Pode ser que a prisão que a gente está vendo aqui no capítulo 3, no capítulo 4, seja isso: o olhar de rejeição dos seus amigos, da sua família, às vezes, das pessoas que te cercam. Mas isso não vai mudar a verdade de que Jesus é o caminho, de que Ele é o centro, de que Ele é a pedra angular e de que não existe nada sem Jesus como o centro do nosso discurso, tá? Então, a sua fala deve anunciar que você anda com Jesus. Na Bíblia, a gente vê que as pessoas sabiam que Pedro andava com Jesus porque ele falava parecido com ele. E isso não deixou de ser verdade hoje, porque já fazem 2000 anos que isso aconteceu. Nós continuamos nos tornando parecidos com Jesus, e as pessoas conseguem identificar, mesmo aquelas que nunca abriram a Bíblia, sabem identificar que você se parece com Jesus. Então, que a nossa vida possa ser a fala viva de Jesus, e que as pessoas vejam a coragem que nós temos enquanto nós proclamamos o Evangelho, e que as pessoas saibam por quem e a quem nós estamos representando. Já estou caminhando para o fim. Ah, meu Deus. E eu quero que vocês agora se coloquem nesse lugar onde vocês reconhecem que vocês têm uma voz que não é neutra, uma voz que tudo em volta vai procurar silenciamento. Tudo à sua volta, no momento que você falar assim hoje, quando vocês levantarem as mãos e disserem: eu entendo que eu estou sendo comissionada, que a minha voz tem lugar dentro do reino para proclamar o Evangelho, coisas vão aparecer para que sua voz seja silenciada, de todas as maneiras. Vergonha, medo do julgamento, a sensação de que você está pagando mico,
de que nada a ver começar a fazer isso, de nada a ver juntar suas amigas no meio da faculdade e começar a orar, nada a ver começar a ir para a faculdade com uma roupa diferente da que você ia. As coisas vão começar a ir para um lado onde você vai sentir que não é para você começar a fazer isso. Sua voz é estranha, você gagueja, quando você começa a falar, você sente que as pessoas param de prestar atenção, tudo vai tentar te silenciar. E eu preciso que você entenda que isso é espiritual. Vai parecer que é natural, mas é sobrenatural. Porque o inferno entende que o poder de uma voz cheia do Espírito Santo é resposta para a sociedade. Então, que você seja comissionado hoje com a verdade de que nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e do que nós ouvimos. Não é uma questão de gosto, não é uma questão de personalidade. Não é porque você tem um temperamento tal que você não influencia. Não é porque você não é tão comunicativo que não existe uma forma de você usar a sua voz. Existe. Peça ao Senhor, porque se Ele te criou com essa personalidade, Ele sabe que o Evangelho, através da sua voz, do seu jeito, da sua personalidade, vai alcançar pessoas que precisam do seu jeito. Se só existissem os grandes comunicadores, o Evangelho não teria se espalhado tanto. Por isso que nós temos mestres que convencem aqueles que gostam dos dados, das pesquisas. Por isso que nós temos aqueles pastorais que levam o nome de Jesus através do cuidado, do abraço. Por isso que nós temos os evangelistas que fazem sermão e apelo quando eles podem, porque existem pessoas que estão clamando, existem pessoas que estão frequentando as igrejas e só não se converteram porque nunca houve um apelo. Então é necessário que os evangelistas existam, é necessário que o profeta exista, que ele libere uma palavra do céu para aquela pessoa que está sedenta, que precisa de uma palavra. Todos nós nos encaixamos em cada um desses lugares. E que você entenda que sua voz, ela foi criada por alguém. E que você tem um poder de influenciar com o seu silêncio também. O seu silêncio, a sua omissão, o seu recuo também comunica algo para alguém. E que você hoje entenda que é necessário ser comissionado, se posicionar naquilo que o Senhor tem para fazer através da sua boca e da sua língua. A pergunta vai ser: a quem você vai obedecer? Hoje, talvez, a prisão que estão te carregando seja o medo do julgamento, o medo do cancelamento, a pressão estética, a comparação, o medo de parecer exagerado, o medo de fazer piadinha sem graça. Talvez seja o medo de não ser aceito, o medo de falar de Jesus, de ser rejeitado pelo seu grupo de amigos. Mas, a quem você vai obedecer? Ao medo dos homens ou à verdade de Deus? Deus está chamando a geração que está cronicamente online para produzir e não só para observar. Então, que hoje, a partir de hoje, você não seja mais consumidor de conteúdo, mas que você seja produtor de conteúdo. Que você se posicione como alguém que não vai se silenciar, que não vai calar a boca. E eu quero convidar você, que se sentiu comissionado a responder a esse chamado. Você que entendeu que você precisa espalhar a boa notícia do Evangelho, que você levante agora no seu lugar e que você diga sim para o Senhor, mesmo sem saber como é que vai ser, mesmo sem saber o que você vai falar, o que você tem que dizer, mesmo sem saber qual vai ser a sua zona de influência. Você entendeu que você tem voz, que você é testemunha da ressurreição. E se você diz sim, eu quero convidar você a fechar os seus olhos no seu lugar, a realmente olhar para Jesus como alguém que quer devolver atenção para Ele. Hoje a gente vai se despir da nossa vaidade, da nossa vontade de aparecer, da nossa vontade de ter um lugar para chamar um lugar de influência. A gente vai se despir da nossa vaidade, do nosso ego e vai dizer: Senhor, usa a minha voz, que eu não impeça um aleijado de ser curado porque eu vou atrair atenção para mim. Que eu não impeça a manifestação da glória de Deus porque eu vou querer roubar a glória de Deus. Que eu não impeça o mover do Espírito Santo porque eu vou dar crédito a mim e não ao Espírito Santo. Amém? Então vamos orar juntos essa noite.